tudo de bom para vocês. Então, eu vou começar a gravar. Primeira coisa que eu tenho que comunicar a vocês, que na próxima semana vai vir uma pedagoga da prefeitura bater um papo com vocês, né, dar uma palestra sobre o papel do pedagogo, tá? Na prefeitura, eu pedi para ela contar da experiência dela e também falar um pouco desse ensino remoto agora com as crianças, tá? Então, a aula vai começar às 19h, até 19h30 eu vou dar aula. Daí, 19h30, a professora Carla vai entrar, tá? Daí, será que ela pede para ela pedir de novo? Deu algum erro aí, porque eu cliquei em todo mundo. Tá? Pede para a Suzana mandar de novo, porque só se eu cliquei errado, tá? Tá bom? Pede para ela entrar de novo e pedir permissão. Deixa eu ver aqui. Fala, prof. Oi? Ela entrou? A Suzana? Bom, então... Ela tá pedindo para você aceitar ela. Pois é, mas ela não está aparecendo aqui. Que engraçado, ó. Opa. Ó, a Laís apareceu, ó. Diz para ela sair e entrar de novo, para ver o que está acontecendo. Tá? A Laís acabou de pedir, ó. Para ver o que está rolando. Ela tem que sair do sistema e entrar de novo. Será que ela está clicando o endereço certo? Tá? É esse aqui, ó. Opa. Ah, deu. Às vezes dá uma travada. Quando acontece, pessoal, vocês saem do sistema e entram de novo. Então, como eu estava falando, tá, meninas? Então, a Carla vai estar falando com vocês na semana que vem. Aí eu vou dar aula até 19h30, 19h30 a Carla entra, tá? Pode ser que a gente vá mais que às 20 horas, tá? Porque eu quero que vocês aproveitem, façam perguntas. A Carla, ela é pedagoga da prefeitura já há muitos anos, tá bom? Mas aí eu vou colocar lá no AVA, vou mandar para vocês certinho, tá? O nome da palestra, ok? Tá bom? Bom, além disso, antes de eu começar a aula, eu vou falar um pouco do plano de ensino. Ai, não era isso que eu queria abrir. Eu vou falar do plano de ensino. Então, quando vocês entram lá no AVA, tem lá na apresentação. Eu já coloquei a apresentação da disciplina e coloquei o plano de ensino que eu estava devendo para vocês. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho aqui do plano de ensino. Vocês estão visualizando lá a apresentação? Estão visualizando? Sim. Qualquer erro, me avisem, tá? Pode alguém dar um grito aí, tá, Cíntia? Ai, ai. Ou além de velha, tô ficando surda? O que é isso? Então, aqui tem, ó, tópicos especiais em pedagogia, tem aqui o perfil do egresso, né? O que vocês têm que saber quando vocês se formarem pedagogos, participar da gestão, participar da instituição, elaborar implementação, coordenação. Hoje eu vou falar bastante do papel do pedagogo. Aqui está a ementa, que eu falei na aula passada. O objetivo é estudar os assuntos gerais pertinentes ao ensino, à educação e sociedade. Os objetivos específicos aqui: estudar o papel social da escola, debater sobre as competências para ensinar,
identificar os métodos de alfabetização, estudar sobre a neurologia, os transtornos, o papel do professor, o século XXI e XXII, a escola da sociedade. Aqui a questão da escola real e imaginária, as expertices da escola. Aqui as competências, né, que vocês deverão ter a trabalhar durante essa disciplina. Tá? Então, planejar, articular, trabalhar aqui. As habilidades de vocês, que está relacionada às competências e aos objetivos, tá? As competências e os objetivos. Aqui o conteúdo programático, que eu já falei na aula passada, tá? O conteúdo programático. Aí aqui tem as estratégias de ensino, né, que nós vamos trabalhar, pesquisa, análise, né, tudo. Aqui a avaliação, que eu já falei, então a avaliação global, a participação em aulas, o seminário e o projeto de melhoria. Daí tem do segundo bimestre, mas eu vou falar depois. Aí tem as referências e as aulas aqui, né, a sequência das aulas, os textos, né? Eu procurei colocar aqui tudo bem completinho aí, o nosso material, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os artigos da aula passada e desta aula e vou explicar, porque na aula passada não deu muito tempo, tá? Eu vou explicar, um artigo complementa o outro. O que eu coloquei nessa aula também? Eu coloquei 2 videoaulas do que eu gravei, tá? Que eu gravei também, que é referente ao nosso assunto. Acho que um tem 15 minutos, o outro tem 20. Então eu tenho alguns vídeos gravados que às vezes eu também coloco aí para vocês, quem tiver interesse, né, de reforçar o seu aprendizado aí. Bom, eu vou começar lá pelo artigo 1, tá? Que eu já havia explicado um pouco na aula passada, né? Eu só vou dar uma passadinha, tá? Para eu poder, então, complementar a aula. Então, a escola, ela perpassa por vários olhares, ela tem uma função social, ela tem aqui uma questão da escola pública, da articulação, do trabalho pedagógico, da abordagem da pesquisa e ação. Ela traz aqui uma discussão também da questão do ensino médio. Tá? Então, para Arroio, né, todos podemos concordar de que a escola ela é construída por quem? Pelos educadores, e não é desejada pelos donos da sociedade. Então, muitas vezes a escola ela é imposta, ela não é construída, trabalhada democraticamente. Aí nós temos aqui a escola pública, um bem social, que é dialogar a função social, a questão do espaço social, de transmitir conhecimentos, de relações humanas, a própria história do homem aqui, a questão aqui da própria história da humanidade, da escola, do princípio da intenção de ensinar e de ensinar, dentro do quê? De um conhecimento formal, E a escola pública, ela deve ela tem uma necessidade da sociedade, né, de um caminhar num prisma, muitas vezes de moldes ditados pela economia. Não podemos negar que o quê? Que nós vivemos numa sociedade capitalista. A educação aqui, ela nasce praticamente do dom de ensinar, as escolas
de forma desestruturadas, muitas vezes não cumprem com o seu papel, né, que é o papel da formação global desse indivíduo, desse cidadão. Educar é um ato social, de aprender, que depende da decisão do indivíduo, porque por mais que a escola tente impor, se o indivíduo ele não quer aprender, ele não aprende. Ele não vai aprender. Então, a escola ela deve trabalhar aqui a sua função social, a socialização do conhecimento sistemático. Então, a escola ela tem o dever de quê? De uma educação formal. Professora, Oi? não está aparecendo sua tela para gente. Sério? Tá tudo branco. Credo? A tela de apresentação? Isso, tá o Word, só que tá branco. Deixa eu olhar lá. Mas ainda há pouco estava, né? Tava, agora sumiu. Faz tempinho já, na verdade. Mas que coisa doida. Bom, pior que não está mesmo. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu vou parar e entrar de novo, tá? Para ver. Então, vamos ver. Então, esse texto, né? Vou dar continuidade aqui, tá? Ele vai trabalhar o quê? A questão, né, social, tá? A questão social aqui. Deixa eu abrir lá o material primeiro para ver. Então, a questão social, né? Ela vai trabalhar aí a questão social do conhecimento. Deixa eu abrir tudo aqui para ver se ele se ajuiza. Tem que permitir. Vamos ver. Está aparecendo? Tá aparecendo os artigos. Isso mesmo. Mas ele aberto não está aparecendo? Não. Que engraçado, hoje de manhã eu trabalhei. Acho que danados. Ai, mas vamos resolver, né? Apresentação. Parar a apresentação. Uma hora tem que dar certo, né? Apareceu, não? Ainda não. Pois é, tá dando erro, pessoal, mas assim, ó, eu vou tirar da apresentação e eu mesma vou falando aqui, eu vou abrindo o artigo aqui do meu ladinho e vou falando, tá? Tá bom. Daí vocês têm um material lá, daqui a pouco eu tento de novo para ver o erro que tá dando. Então, esse artigo ali que eu tinha postado na aula passada, tá? Que eu já havia explicado, que é sobre a função social da escola pública e as suas interfaces, tá? E daí eu tinha postado um artigo do Congresso Nacional aqui sobre as funções sociais da escola, que ele também vai reforçar aqui a questão da função social da escola, ele vai trazer aqui um pouco da escola conservadora, tá? Que é o artigo complementar, que eu tinha postado 2 artigos,
tá? Então, ele vai trazer aqui a questão do quê? Da escola conservadora e da escola inovadora. Então, durante muitos e muitos anos, a escola conservadora, ela dominou a educação, tá? Ela dominou aqui a educação. Em que sentido que ela dominou a educação? A escola, ela foi o quê? Tradicional. Então, o professor dominava, o professor dominava. E hoje nós temos que buscar o quê? Uma escola inovadora, com estratégias diferentes, que encantem essa meninada, que encantem essa rapaziada aí, tá? Então, nós temos que pensar numa escola inovadora. E esse artigo, ele vai trazer o quê? O papel, que nós temos que trabalhar o quê? A questão da cultura, a questão da cultura, a questão de transformar esse estudante e dar voz a ele, trabalhar o quê? A pedagogia do diálogo, a pedagogia da democratização, tá? Então, nós vamos ter aqui a escola transformadora, a escola transformadora, desde suas origens, desde suas origens aqui, nós temos que pensar, tá? Nós temos que pensar aqui nesse trabalho aqui que nós vamos desenvolver na questão da transformação, dar direito à voz. A escola precisa ser o quê? Um local ao debate. Promotora do quê? Do homem, da formação total deste homem. Então, esse artigo aqui é um artigo complementar, lá que eu deixei para vocês, tá? Para vocês lerem, tá? Então, eu gostaria de saber, antes de eu dar continuidade, se vocês ainda têm dúvida da primeira aula, Se vocês têm alguma dúvida da primeira aula, tá? Se vocês ainda têm alguma... Professora, eu não consegui responder nada da aula passada. O que aconteceu? Quando você clica lá para responder, não aparece o conteúdo. Ah, não, ele deu um problema mesmo, tá? Então, o que eu falei, não sei quem me mandou uma mensagem, tá? A aula passada realmente deu problema, tá? Então, o que vocês fazem lá na primeira aula? Algumas, vocês só entram, tá? E clicam lá, que daí já vai aparecer o nome de vocês, sem problema nenhum, tá? Essa aula de hoje, eu já vi que tinha algumas pessoas que já tinham respondido, tá bom? Tá? Deu algum erro, tá? Eu tentei, eu fiquei acho que 1 hora lá tentando achar o erro. Não sei se foi eu, tá? Ou se o AVA deu alguma falha, porque para a turma da manhã, eu fiz a mesma coisa, tá? Mas não se preocupem, tá? Ninguém vai ganhar falta, nada, né? Nesses primeiros momentos aí, até se estabilizar. Quando alguém tiver algum problema, né, também pode me mandar um e-mail, né? Hoje até eu recebi de uma estudante de um outro curso. Ela disse, professora, eu não estou conseguindo entrar, ela me mandou no meu e-mail a presença dela, tá bom? Sempre quando eu vou fechar o semestre, o bimestre, eu confiro com cada estudante. Como a turma de vocês é uma turma pequena, dá para conferir uma a uma, se tem falta, se não fez trabalho, né? A gente confere aí sem problemas nenhum, tá bom? E quando o erro
é do sistema ou meu, né? Não tem como dar falta para vocês, tá bom? Mas alguém tem alguma questão da aula passada? Daí eu vou entrar no conteúdo da aula de hoje. Mais alguém, meninas? Professora, eu entrei no AVA hoje também, aí tinha um vídeo de uma aula da professora, e eu acessei aquele link, acessei aquele vídeo para assistir, eu não sei se aquela aula era para outra turma, ou era para pedagogia da manhã, mas a matéria era diferente. Mas foi de qual? Da aula passada ou dessa? Foi desta aula, professora. Que eu entrei nessa semana, no caso, né? Do dia 10 ao Peraí, dia deixa eu ver 16. aqui. E daí... Da semana, deixa eu ver. Deb, era o mesmo tema dessa aula. Era para nós, sim. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Eu já abro a turma de vocês. Porque a turma da manhã eu já dei aula, eu já coloquei a gravação para elas. Tá? A aula da turma da manhã tá aqui já. Tá os vídeos, deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui. Da turma da manhã. Tá certinho, já tá o vídeo aqui da aula da manhã que eu já passei. Vamos ver a turma de vocês, tá abertinho aqui. Vamos ver o que rola. Ó, às vezes acontece, tá? Eu vou gravar coisa numa sala, gravo em outra. Ai, ai, isso acontece, tá? Ah, não, esses dois vídeos que estão aqui na aula de vocês são vídeos que eu gravei ano passado. Ano passado não, no semestre passado, que fala sobre a escola, sobre a estrutura, sobre a educação, que está lá no meu canal do YouTube. Eu deixei como sugestão para vocês assistirem, tá bom? São dois vídeos. Entendi, professora. Muito obrigada por tirar a dúvida, que eu fiquei assim um pouco. Eu pensei, será que eu assisto até o fim? Ou se vai me confundir um pouco? Daí acabei não assistindo. Obrigada, professora. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Então eu tenho muita coisa que eu gravo, tá? Então, imagina, podem perguntar, tá? Meninas, eu não quero que vocês tenham dúvida. Então, olham lá o que eu coloquei lá no AVA, tá? Eu coloquei o roteiro lá da aula, ó, assistam os vídeos, ó. Então, eu sempre vou colocar algum vídeo curto, ou meu, ou de outro autor. Aí tem lá o PDF, o papel do pedagogo, artigo 2, a explicação novamente. Aí eu coloquei 2 vídeos meus, lá do meu canal, acessar a live. Aí depois eu vou gravar aqui a frequência e o material complementar. Outra coisa, eu estou gravando as aulas no YouTube, dá mais trabalho para mim, mas é melhor para vocês. E daí, se alguém tiver problema no AVA, no Meet, às vezes a autorização dá certo, às vezes a autorização não dá certo, tá? Eu me sinto mais segura. Eu gravo a aula, eu baixo a aula no meu computador, tá? Porque se der algum problema, eu tenho todas as aulas, as de vocês, já de todo mundo, já desde o outro semestre, salva numa pasta no meu computador. Se der algum problema, eu tenho as aulas ali salva, tá? Porque daí o YouTube eu sei que todo mundo consegue acessar, tá? Tá ok? Então, da aula passada já tá lá, e dessa aula eram 2 vídeos. Mais alguma questão? Entenderam agora, gatinhas? Então, eu não coloco coisa longa, né? Que é um complemento do material. Às vezes você está cheia de coisa para fazer, não consegue ler o artigo todo, daí assiste o vídeo, já te ajuda. Tá bom? Antes eu gravava a aula e fazia live, daí os alunos, professora, a senhora quer matar a gente. Então, né? Então eu boto lá uns vídeos mais como uma questão de sugestões para vocês.
tá bom? Bom, vamos aos artigos de hoje. Então, nós temos lá o artigo 2, que ele vai falar do quê? Da escola enquanto espaço de construção do conhecimento, né? O que nós temos que pensar aqui? O que é informação e o que é conhecimento? São duas coisas diferentes. Porque todo mundo sabe que até o sapo, o gato, o cachorro, eu brinco assim, tá? Todo mundo sabe que o lugar do lixo é no lixo, mas nem todo mundo coloca. Por quê? Por que nem todo mundo coloca o lixo no lixo? Porque está na base da informação. Conhecimento é conhecimento só quando eu mudo, tá? Eu mudo a minha ação, eu mudo o meu comportamento. Senão eu tenho um monte de blá, 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 né? Aquelas pessoas que vocês já conhecem, que vocês já sabem, tá? Aquele monte de blá, 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 aquela pessoa que tem um discurso lindo, mas a prática dela, tá? Ela não pratica nada daquilo que ela fala. Então, só é conhecimento quando eu mudo o meu comportamento. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento para provar que eu tenho conhecimento, que é o saber fazer. Bom, dentro disso, né, o presente texto ele vai trazer o que aqui? Uma reflexão sobre a questão do conhecimento. Então, a escola, ela precisa o quê? Transformar as mudanças, os pontos chaves, a questão aqui do conceito, das múltiplas complexidade aqui, a questão do conhecimento, do contexto, a questão aqui da reflexão pedagógica, levando aqui a uma experiência, a uma questão aqui de processos de transformação do adulto, uma reflexão conceitual da escola. A escola ela não pode ser apenas repassar o conhecimento, mas ela precisa ser um espaço, tá, de transformação e principalmente um espaço organizado no tempo e no espaço para que realmente a aprendizagem se efetive, que a aprendizagem aconteça na sua essência. Então, nós temos que ter o quê? Uma escola organizada, onde este estudante, ele se sinta, participe do processo. Mas nós não podemos confundir, tá? Queridas, nós não podemos confundir a falta de indisciplina com a questão de uma educação participativa. Uma escola, ela precisa ter regras, tá? O estudante precisa entender o momento dele falar, o momento e o momento do outro, aprender essas habilidades comportamentais, para que possa viver em comunidade, em grupo, tá? Então, a escola, ela tem que ter aqui uma prática pedagógica, tá? Trabalhando aqui a problemática envolvendo, todas as transformações sociais. E, claro, a escola ela não pode fazer vistas grossas diante dos problemas sociais que batem lá na porta da escola, que vão lá, Famílias com vulnerabilidade social, que são as pessoas com carência, famílias
com problemas de uso de droga, a pedofilia, assédio moral, assédio sexual, crianças sofrendo violência de todos os tipos. Então, muitas vezes, a escola, ela acaba assumindo vários papéis dentro da sociedade. Por isso, que a Secretaria Estadual da Educação Municipal, a Secretaria Social Municipal Estadual, a Secretaria da Saúde deveriam de trabalhar o quê? Integradas, Existe já alguns projetos integrados, tá? Alguns projetos integrados, para que nós possamos atender esse estudante na totalidade, mas que esse professor, que esse pedagogo foquem realmente no processo de aprendizagem, tá? Que foquem realmente no processo de aprendizagem. Então, a escola, ela deve ser um espaço de quê? De construção do conhecimento, tá? Da construção do conhecimento. O conhecimento, informações e dados, tá? O que são os dados? Quando o professor e o pedagogo, o setor pedagógico, eles vão fazer o quê? Um planejamento. Então, eles vão planejar. O que são as informações? Aquilo que o professor vai trabalhar, ele vai criar estratégias aqui diferenciadas para estar trabalhando com esse estudante. E o conhecimento é o quê? É quando o professor vai avaliar esse estudante se realmente ele alcançou aqui o processo de aprendizagem, tá? O processo aqui de aprendizagem. Então, nós temos que pensar, que a escola, ela deve cumprir o seu espaço social, ser uma produção do conhecimento, trabalhar aqui os diversos tipos de aprendizagem, dando espaço para que esse estudante possa se posicionar enquanto ser humano, enquanto cidadão, e o próprio professor também, trabalhar aqui a questão da concepção, da perspectiva, a questão aqui da perspectiva, desbancar essa educação bancária, que Piaget, Paulo Freire criticou tanto. Então, qual é o papel social da escola? Pensem comigo, tá? Qual é o papel social da escola? Quem é que gostaria de falar? Quem gostaria de escrever? Qual é o papel social aí da escola? Quem pode responder aí para nós? Vamos lá, meninas. Tá? Hoje e na próxima aula nós vamos discutir ainda o papel da escola, o papel do pedagogo, e daí na próxima eu já vou trabalhar as questões, as competências lá da aprendizagem. Transformar e emancipar os sujeitos. Muito bem, Cíntia. Quem mais? Quem quiser falar, pode falar. Fique à vontade. Não sei se está correto, professora. Outra coisa, não se preocupe com certo e errado, eu sou bem de boa, tá? Eu acho que nós estamos aqui para aprender, tá? Tá ok? Não se preocupe, tá? A gente tem que falar. Não sei se está correto, acredito que seja formar cidadãos críticos que façam a diferença na sociedade e tenham opinião, bem isso,
né? Porque, amadas, se nós temos 70% da população brasileira analfabeta funcional, né, que não sabe criticar, que não sabe fazer uma crítica, tá? Então, é bem isso. Desenvolver suas potencialidades. Muito bem, né? Nós precisamos trabalhar esse indivíduo na sua totalidade, para que ele transforme a sua vida e transforme a sociedade. Tá? E transforme a sociedade. Ok? Muito bem, ó, parabéns. Tá? Desenvolver um cidadão reflexivo, participativo na sociedade, exatamente. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Ah, eu não quero falar disso. Tem muita gente aí se alienando, gente. Se alienando das questões sociais. Não dá, tá? Não dá para nós nos alienarmos. Por quê? Vocês têm filhos? A sociedade continua. Ah, eu vou me aposentar, agora chega. E daí? Isso é um ato egoísta. Se eu pensar só em mim, né, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Estou trabalhando em casa. Tá? Mas muita gente não. Né? Muita gente não tem esse privilégio. Tá? Nós vamos trabalhar agora o texto que é a gestão escolar democrática participativa na escola entre desafios e possibilidades. Então, para que isso tudo aqui que vocês colocaram em relação à construção social do sujeito, nós precisamos ter uma escola o quê? Democrática, participativa, aonde as pessoas elas possam o quê? Participar, né? Participar efetivamente, tá? Né? Participar efetivamente da escola. Gente, a escola, ela precisa ser um espaço de pessoas felizes, alegres, limpa, tá? Limpa, organizada, onde você chega lá, as professoras são felizes, as crianças estão felizes, está todo mundo aqui participando, participando. Tem umas escolas da prefeitura que são umas graças, Você chega lá, é tudo organizadinha, cada coisa no seu lugar. E isso tudo depende de quem? Depende da gestão, depende dos professores, depende do engajamento da comunidade, depende de lideranças. Então, cada profissão tem suas dificuldades, tem seus problemas. Mas isso depende muito do engajamento, da participação. No começo do ano, eu fui dar uma palestra numa escola estadual, fazia muito tempo que eu não ia visitar mais nenhuma escola estadual. Eu cheguei lá e fiquei encantada com a articulação daqueles professores, da vontade, da preocupação que eles têm em ensinar. A professora de geografia, quando ela começou a contar para mim como que ela dava aula, eu fiquei assim, fiquei com vergonha até. Eu falei, eu aqui me achando, né? Ela transformava a geografia numa coisa prática para as crianças. Tá? Então, tem muita coisa, Tem muita coisa e muitos trabalhos aí com excelência, professores aí, tirando leite de pedra. Tá? Então, nós temos que pensar num trabalho de uma escola democrática,
vinculada aqui à caracterização, logicamente, né, nós não podemos esquecer que 10% da população mundial retém o dinheiro, gente. Tá? Então, o maior valor em dinheiro é 10% da população mundial. Tá? E que não tem como nós fugirmos do capitalismo, porque todo mundo precisa de dinheiro. Então, existem muitas críticas, principalmente de Paulo Freire, de Saviani, em cima da questão capitalista. Então, hoje a escola, ela tem o poder, ela é democrática, ela que constrói o seu projeto político-pedagógico dentro das diretrizes, né? Dentro das diretrizes, mas ainda quem domina o mundo é o capitalismo. Tá? O maior exemplo de um país capitalista é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país pautado no sistema capitalista, o Brasil também. Então, existem muitas críticas em relação a essa questão. Então, esse texto, ele vai trazer aqui os desafios, a questão aqui do dilema das metodologias de pesquisa, ele traz aqui uma questão aqui da escola democrática. O outro texto, o outro artigo, não. E o que eu fiz aqui? Não quero isso aqui. Tá? Estou abrindo errado para variar. Aí tem esse texto aqui, o papel do pedagogo e a organização no trabalho da escola, tá? Eu achei esse material excelente, tá? É uma pesquisa, é uma pesquisa sobre a questão realmente ele não quer abrir, né, gente? O danado. Não. Bom, paciência. Esse material, esse texto, o papel do pedagogo na escola, ele é muito interessante, por quê? Porque ele traz uma pesquisa histórica sobre o papel do pedagogo, tá? Então, ele traz lá, bem lá no início, pessoal, dos anos 60 até os anos 90, então, vocês já devem ter visto isso, outras professoras já devem ter trabalhado isso com vocês, tá? O pedagogo, ou ele era supervisor, ou ele era orientador. Infelizmente, o supervisor, ele virava um cão de guarda em cima do professor. Ele supervisionava mesmo, E o orientador pedagógico, ele colaborava na questão da orientação, na questão mais da orientação em relação ao estudante. Eu fui muitos anos orientadora pedagógica. A partir dos anos 90, começou-se, então, iniciou-se o quê? A questão da luta pelo pedagogo só. Tá? Então, hoje, nós temos, a partir de 2000, nós temos o quê? O professor pedagogo, ou o pedagogo. Tá? O que esse pedagogo, ele precisa fazer dentro da escola? Planejar, organizar, sistematizar, analisar, ordenar, tá? Dentro de toda a parte pedagógica. Só que, às vezes, ele acaba não trabalhando o papel dele. Ele vira o quê? Um bombeiro,
né? Aquela música bombeiro. Ele vai o quê? Apagar incêndios, né? Ele vai apagar incêndios, ele vai pintar o muro, ele vai atender telefone, ele vai fazer um monte de coisas que não é da função dele. Então, isso nós temos que tomar cuidado, tá? Aí ele não é um pedagogo. O próprio texto traz esse termo, ele é um pedabobo, tá? Então, lógico, nós sabemos que, às vezes, numa questão emergencial, né, numa questão emergencial, o pedagogo acaba assumindo outras funções. Vira porteiro, vai a substituir professor, enfim, tá? Mas ele se perde. Por isso que o pedagogo ele precisa ter um planejamento, que nós chamamos de plano de ação. Todo início do ano ele deve construir, juntamente com seus professores, né, a hora atividade, planejamento, como que isso vai ser executado, como que isso vai ser feito, tá? Enfim, ele precisa trabalhar aqui todos esses aspectos, né? Todos esses aspectos aí dentro do processo de aprendizagem. Então, qual é o foco do pedagogo? É gerenciar, tá, o processo de ensino-aprendizagem. Que esse estudante, tá, ele tenha o quê? Sucesso. Então, o pedagogo hoje, ele deve ser o quê? Ele deve ter um papel de quê? De consultor. Né? Ele ser o quê? Um consultor. Ele está aberto, trabalhar a escuta dos professores, analisar os planos de aula, analisar as estratégias, verificar se realmente o processo de ensino-aprendizagem ele está se efetivando. Tá? Então, o pedagogo, ele vai o que aqui? Ele vai gerenciar, né? Ele vai ordenar, ele vai trabalhar aqui em cima do quê? Do PPP, do projeto político-pedagógico, tá? A questão aqui do projeto político-pedagógico, ele precisa construir esse projeto político-pedagógico junto com a comunidade, de acordo com o quê? Com as diretrizes determinadas por essa Secretaria Municipal da Educação, ou Secretaria Estadual da Educação, ou se é uma escola federal, enfim. E administrar, administrar esse projeto, juntamente com a equipe, né? Então, ele precisa, tá? Diante de todo o seu trabalho, né? Ele precisa cumprir aqui com a sua prática. A sua prática. Então, a pesquisa desse artigo, ela verificou o quê? Que o pedagogo, ele se encontra fragilizado ainda no seu papel, porque foi feita uma pesquisa em relação aos pedagogos das escolas estaduais do Paraná, que existe uma carência de ordem administrativa, de material humano, de falta de planejamento, de organização. É preciso ter o que aqui? Clareza, especificidade aqui do trabalho, tá? A questão aqui de nortear as ações, a função do pedagogo, redimensionar esse profissional, criar condições, possibilidades que esse pedagogo possa ter uma prática dentro de um referencial teórico,
um profissional de atendimento, considerando aqui, tirar, né? O que eu penso? Às vezes, pessoal, não é caro você ter um menor aprendiz, você ter um estagiário para ajudar o pedagogo nessa parte burocrática, tá? Porque se ele ficar preso numa sala fazendo a parte burocrática, ele acaba não tendo um olhar, né? Ele acaba não tendo um olhar aqui para a escola, ele acaba não vendo o que realmente está acontecendo. Às vezes o barato sai caro, né? Trabalhar aqui também a questão da educação especial, inclusiva, considerando a diversidade dessa formação profissional, essa reestrutura do próprio curso de pedagogia. Tem que ocorrer, às vezes, algumas mudanças, verificar se realmente os cursos de pedagogia também estão formando esses profissionais preparados para assumir as suas funções aqui como pedagogo, tá? E aqui, né, buscar o quê? Uma escola democrática comprometida. Galera, vamos lá. Qual é o papel do pedagogo? Qual é o papel do pedagogo? Uma coisa que eu vejo, às vezes, pessoal, o pedagogo chega numa escola e ele sente que a equipe é muito resistente. E, às vezes, ele desiste de querer conquistar essa equipe. Ele tem que conquistar. Então, às vezes, o professor é resistente. Eu entrego tudo aqui para a minha pedagoga olhar. O livro, caderno, plano, relatório, tá? Eu prefiro que ela olhe, que ela endosse o que eu estou fazendo, porque se der algum problema, né? Pessoal, qual é o papel aí do pedagogo? Vamos lá, gatinhas, dessa parte introdutória. Tá? Da questão introdutória. Podem falar, bonitas. Eu não recrimino, eu não brigo. Tá? Trabalhar em conjunto, exatamente, muito bem, né? Em parceria. Não adianta chegar, tá? Realizar diagnóstico, construir o trabalho articulado com a equipe do docente. Pode falar, Débora. Saber mediar entre alunos e professores. Isso mesmo, a mediação, muito bem. Formação continuada. Que mais? Opa, eu escrevi mediação errada. Mediação. Que mais, pessoal? Quem mais? Tem a Veridiana, tem a Jaqueline, tem a Evelise. Vamos participar, pessoal. O que vocês pensam, né, sobre a situação hoje do pedagogo? Eu tenho uma colega que ela foi trabalhar numa escola particular e ela chegou lá, né, ela fez o diagnóstico. Alguém colocou aqui, a Cíntia, o diagnóstico. E aí ela me ligou um dia antes, ela disse, Edi, ela foi minha aluna, Edi, eu vou colocar a real situação. Eu falei, olha, vai devagar, né? Vai devagar, porque, às vezes, a direção sabe que a escola está indo desse jeito. E, realmente, aconteceu umas coisas lá que não eram, né? Não posso estar colocando, assim, muito em detalhes, né? Então, é complicado.
Eu já tive estudantes, né, que foram trabalhar em escolas como pedagogas, que ficaram apavorados, a maneira como se tratava as crianças. Analisar o trabalho do professor, propor ideias aos professores para que haja uma melhoria na educação, no trabalho de cada um, guiar os professores, ajudá-los, orientá-los. Muito bem, muito bem. É bem isso. Orientar, mediar, construir relações, auxiliar para uma escola de qualidade. Eu nunca esqueço que eu fui trabalhar numa escola de pedagoga, e eu cheguei lá, gente, elas se odiavam. Elas se matavam, aquelas professoras. Depois, a Laís colocou aqui, promover um ambiente agradável, isso mesmo, né? Daí eu cheguei lá, o que eu fazia? Eu fazia reunião para ficar escutando elas. Eu fiquei um mês só escutando. Até elas baixarem a ansiedade. Aí o núcleo da educação me chamou, me criticou, achou ruim, eu falei, não. Não adianta, às vezes, você tem que o quê? Baixar a ansiedade, né, o grupo, porque elas estavam traumatizadas por causa da pedagoga anterior. Porque quem lê o artigo ali sobre o pedagogo, ali tem, né, que o pedagogo, ele não é cão de guarda, ele não é supervisor, você não é para apontar erros, tá? Não é para apontar erros, mas também não ser omisso, ser amiguinho. É meu amigo, é meu amigo, eu não vou falar. Pessoal, nós temos que separar o joio do trigo, tá? Sermos o quê? Profissionais, sermos profissionais, termos uma postura profissional, honesta, olho no olho, tá? Olho no olho. Tem muitos professores excelentes, mas também tem muitos professores, pessoal, que estão cansados. Então, qualquer coisa assim que você vai falar, eles já estão o quê? Na defensiva. Porque eles também não estão bem. Então, essa parte, quando vocês colocam aqui de ser mediador, de promover um ambiente agradável, e tudo isso é fundamental. Às vezes semana pedagógica, convidar um grupo de dança, convidar, fazer um café, fazer uma coisa divertida. Às vezes você vai nessas reuniões pedagógicas, por favor, minhas amadas, você é bombardeada, tá? Colocar uma questão cultural, uma música, fazer uma reunião agradável, tá? Fazer uma reunião agradável, uma roda de conversa, cada um falar, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer, sabe? Às vezes o professor, ele também não tem uma vida fácil, dá aula o dia inteiro, ainda chega em casa, tem criança, tem família. Às vezes a diversão dele é ir dar aula, o lazer dele é a escola. Então, pensar, claro, ele tem que cumprir com o papel dele, mas a escola, a nossa vida em si, pode ser levada de uma maneira, uma leveza, tá? De uma leveza, ok? Pessoal, vamos lá então. O que vocês aprenderam, A maioria já colocou alguma coisa. Aprenderam. O que vocês aprenderam? O que acharam da aula? E se tem alguma sugestão, tá?
se vocês têm aí alguma sugestão. Fiquem à vontade. Pessoal, esse horário das 19 tá bom para vocês? Ou vocês querem que eu comece às 19h15, 7h30? Também podem pensar. O horário para mim tá bom. Não sei se as meninas quiserem mudar, não tem problema. Querem começar às 19h30? Porque, ou vamos começar... Geralmente, eu não sei por que eu coloquei vocês para as 19. Geralmente, eu começo 19h15, 19h30. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou começar às 19h15, né? Daí dá um meio termo ali para uma estudante ali, tá? Daí não fica nem, né? Nós ficamos no meio, daí nós vamos até 20h15, 20h30. Nem me fale, né, Débora? Hoje eu estava falando para minha vizinha. Eu falei, ai, que vontade de estar na sala de aula, gritar com as minhas alunas, que eu grito e falo. Pois é, eu não conheço vocês, né? Iria ser bem legal, professora, a gente estar junto na sala. A professora ia conhecer nossa turma maravilhosa, bem participativa. Eu muito sei, legal na sala. Os professores já falaram para mim que vocês são maravilhosas. Tá? Eu tento, né? Eu também sou bem dinâmica e brincalhona. Eu também estou me acostumando com vocês, né? Mas o que nós vamos fazer, né, amadas? Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá? Depois eu já gravo, já ponho lá, interromper a gravação.